vamos fazer a leitura em 1 Coríntios 14, 32 em diante. Primeiros Coríntios 14, 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura, saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Grande Pai, nós precisamos de Ti, enquanto falamos da Sua grandeza, daquilo que o Senhor ordena, que o Senhor exige, que o Senhor nos dá como observância. Dependemos de Ti para poder guardar Seus mandamentos. Conceda-nos Tua bênção enquanto falamos da Sua palavra, que é a fonte de inspiração de todos nós que cremos no Senhor. Fale conosco, limpa nosso coração, nossa vida, para que possamos nos posicionar sempre do Seu lado para Te servir. No nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bom, vamos pensando um pouquinho sobre ser profeta ou espiritual. Eu creio que Paulo já está dando esta luz para todos nós, para observarmos, porque a pessoa sempre diz que Deus falou com ela, e Deus fala com seus profetas, e ela diz sempre que é espiritual. É difícil você encontrar um crente e ele falar, eu sou carnal. Sempre ele diz que é espiritual. Então Paulo usa essas duas palavras. Aquele que é profeta ou espiritual, saiba que as coisas que vos escrevo são mandamentos. É aquilo que Deus está dizendo para obedecer.
Porque não adianta nada ter mandamentos se não há obediência. Assim como nós tivemos durante a lei, os 10 mandamentos, mas não havia obediência aos mandamentos, ao ponto de Deus ter que vir em carne para cumprir aquela lei que Ele deu aos homens, porque eles rejeitaram a graça, porque eles já tinham a graça. Já falamos sobre isso. Eles tinham a graça vinda de Abraão, mas eles quiseram lei, eles quiseram ser governados por leis. E Deus sempre quer um melhor caminho, é como um pai, que é o melhor caminho para seus filhos. Mas os filhos dificilmente ouvem os pais. Então, não ouvindo os pais, eles não têm o bom caminho. Eles não têm o melhor caminho, porque eles não sabem escolher o seu caminho. Isto é, tem o tempo que você é preparado para escolher caminho, para escolher profissão, para escolher casamento. Tem um tempo. E depois que passa, que você já casou, aí não adianta nada. Agora eu aprendi. Você aprendeu, mas não tem jeito de consertar. Então você tem que aprender antes. Antes que você vai aprender. E a gente tem um bom Pai, Deus, que Ele está sempre nos ensinando o melhor, dando o melhor. É nós que muitas vezes não damos ouvido à voz de Deus. Digo nós assim, profetas, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, e logo o laico, a igreja também, não dá valor àquilo. Sempre foi assim. Nós começamos com 4 patriarcas. Vamos voltar lá no Velho Testamento. A obra-prima 62, irmão Brana diz agora, Abraão foi o fundamento da fé. Digamos que isto teve 4 fundamentos. O fundamento da fé foi Abraão, o fundamento do amor foi Isaac, o fundamento da graça foi Jacó. A graça de Deus para com Jacó. Qualquer um sabe disso. Mas em José havia perfeição. Esta é a maneira de Deus ir tratando com a gente até chegar à perfeição. Então, os patriarcas, se você ficasse apenas com a fé, não está bom. E é Abraão. Com o amor, o Isaac, ainda não está bom. Você tem que completar aquele fundamento, porque nós temos estes 4 no fundamento. Abraão, representando a fé, Isaac, o amor, Jacó, a graça. Agora, depois da graça, a gente pensa, não tem mais nada. Depois da graça é que vem a perfeição. É uma boa coisa para nós meditarmos agora, porque nós já tivemos período da lei, período da graça. Será que tem alguma coisa melhor ainda para nós? Tem. Para completar o fundamento, tem perfeição. Então eu vivo a mensagem de Abraão, a mensagem de Isaac, de Jacó. Mas se eu não viver a mensagem de José, eu não tenho perfeição. E a mensagem de José é exatamente a última mensagem. Se você notar, é a última mensagem que vem para nós. É a mensagem de José. Quer dizer, a mensagem
da perfeição. E o que é essa mensagem da perfeição? Se nós já tivemos Abraão, já tivemos o Isaac, já tivemos a graça, e agora a perfeição está aí. É a revelação de tudo aquilo que você não sabia. Você vai encontrar em José um profeta, vai encontrar um José, um que discernia sonhos. Você vai encontrar nele um homem que foi julgado pelos seus irmãos e condenado, repudiado, rejeitado. Então os seus irmãos não andavam naquele mesmo fundamento, porque os seus irmãos o rejeitaram. E ali em José havia perfeição. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque mesmo que a gente pensa em falar sobre a posição do homem, da mulher, a ordem, a conduta, a disciplina de cada um de nós na igreja, mesmo na palavra de Deus, a gente tem que passar por muitas coisas. Se não tivéssemos este fundamento dos patriarcas, não teríamos as tribos de Israel. Foi preciso ter um fundamento primeiro, e o fundamento foi perfeito. Não podia ficar apenas em fé, em amor, em graça, teve que chegar na perfeição em José. Assim, nós vemos a mensagem de Deus para esse tempo final. Quando cada um de nós pensava, se o Cordeiro sai do trono, termina o tempo da graça, agora estamos perdidos. Não, agora que é tempo da perfeição. Quando passa o período da graça, vem o tempo da perfeição. Quando passou aquele período de Jacó, veio o período de José. Então, isso tem que ser guardado em cada um de nós. Que a mensagem, a revelação dos selos, dos trovões, do novo nome, o ministério profético, do sétimo anjo e João, aquilo unifica para que você tenha perfeição nesse tempo. Estou dizendo o João bíblico. O que você vê na Bíblia é que João comeu o livrinho. Se não come o livrinho, porque não tem perfeição. Você vai encontrar perfeição quando pode comer o livrinho e profetizar outra vez as mesmas coisas que foram profetizadas quando a graça terminou naquele ministério do profeta William Branham. Você tem de tudo no ministério do profeta. Você tem o Abraão, você tem a fé ali, você tem o amor, porque Deus é amor, estava na mensagem do profeta William Branham. Você tem a graça, chegando ao seu final e proporcionando um período superior para a igreja, que é o período da perfeição. E sempre lembramos, a perfeição não é o que eu faço, perfeição não é minha oração, perfeição não é meus dízimos, são minhas ofertas, perfeição não é eu vir na igreja, perfeição não é eu ser bom, perfeição é o que Jesus fez por mim, perfeição é o que Ele foi e fez com que eu fosse igual a Ele. Se Ele não fosse perfeito, não poderia me fazer perfeito. Porque a igreja chega à perfeição? Porque Deus é perfeito. A sua mensagem, no seu dia, chegou à perfeição. Aí você lembra de tudo. Quando você chega na perfeição, você lembra do 7, que quer dizer
perfeito, perfeição. É o tempo, é final, é o tempo final de tudo. E as pessoas não percebem que é a perfeição da revelação. Isto, aquilo que Deus não pôde te dar durante todos os períodos anteriores da lei, da graça, Ele te dá na perfeição. Amém? Guarde bem isso daí. Então nós temos, depois do fundamento pronto, fé, amor, graça, perfeição. Aí nós temos as tribos de Israel. Eu pensei em falar sobre isso hoje. Apenas passar por estes pontos que são principais para todos nós. Não poderiam ter tribos sem que houvesse aquele fundamento. Então, tivemos que ter um Abraão para gerar um Isaac. Tivemos que ter um Isaac para gerar um Jacó. Tivemos que ter um Jacó para gerar estas 12 tribos. E aí nós temos Dan, Gade, Azer, Naftali, Benjamim, Manassés, Efraim, começando com Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon e Issacar. Quando está terminando, se vocês notam, entram os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, que foram os filhos que ele teve no Egito, com uma esposa egípcia. E nós estamos passando por tudo isso daí. Você pensa que é só judeu que vem de Abraão? Veio gentio também. Deus, pensando em tratar com um povo gentil aqui no final, diz a Bíblia que ele visitou primeiro Abraão. Que Abraão, ele era um gentil de nascimento, de sangue. Nós sabemos que o irmão Brana disse que ele vem de Sem, mas de nascimento, então ele é um gentil de Ur dos Caldeus. Ele estava nos representando lá atrás. Então ele trouxe um povo judeu e ele trouxe um povo gentil. E esse povo gentil está aqui nesse tempo final, terminando, depois da graça, terminando na perfeição. Amém? Então precisamos ter fundamento para construir sobre aquilo 12 tribos. Mas Deus não parou nisso. Aí veio a graça manifestada em carne. Nós temos a graça representada em Jacó, mas agora nós temos a graça manifestada em carne, para que não ficasse apenas no fundamento, que não ficasse apenas nas tribos de Israel, mas que pudesse ser gerado ainda no tempo final um povo que fosse gerado pela graça outra vez. Você vê Jacó gerando Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. E aqui você vê a graça vindo em carne, que é o Senhor Jesus Cristo. Aquilo ali é a graça, o amor de Deus trazendo graça para todos nós. Fomos salvos pela graça, não tendo que fazer nada. É Deus quem vem fazendo tudo isso por nós. Ele tem esta operação na graça. Ele tem discípulos. E que aqueles discípulos, ao mesmo tempo, foram chamados apóstolos. Discípulos são aprendizes e apóstolos são aqueles que já podem ensinar.
Mas eles foram chamados tanto de discípulos como de apóstolos, desde aqueles primórdios dias do Senhor Jesus. Em Mateus 10, 2 a 4, nós temos aqui primeiro o que foi gerado por esse grande amor. Irmãos, você vê o grande amor, a grande fé, a grande graça, a grande perfeição. O que estava gerando? Jesus gerando seus discípulos. Aí vem seus discípulos. Se você olha no Velho Testamento, você encontra aqueles que vieram de Jacó e de José. Você vai encontrar idólatras no meio, como Dan e Efraim. E aqui você vai ver também, quando vem Cristo, o amor de Deus, a graça de Deus, a fé do próprio Deus manifestada em carne, a perfeição. Jesus é a perfeição dos homens. Quando você chega nele, é a perfeição do nascimento. Isto é a perfeição do novo nascimento. Porque você não é perfeito no primeiro nascimento, que é sexo, mas você é perfeito no segundo nascimento, que é pelo Espírito. Você nasce de Deus, mas você não pode nascer sem ter fé. Irmão Brana ensina isto. E logo o amor, essas coisas têm que acompanhar a graça e a perfeição. Então aqui, olha o que Jesus gera no seu ministério. Nisto eu quero te dizer uma coisa. No fundamento não tem uma mulher. Notaram? Abraão, Isaac, Jacó, José. Isso é fundamento. Isso é fundamento ministerial. Isso não é fundamento para dons carismáticos, que até uma mulher pode profetizar dentro da igreja. Certo? Aí, pela Bíblia, ela pode profetizar dentro da igreja. Ela pode orar dentro da igreja. A Bíblia só diz, quando diz que ela não pode orar com o cabelo cortado, é porque ele está dizendo que com o cabelo comprido, ela pode orar. Ela não pode profetizar de maneira alguma com o cabelo cortado. Mas se ela tem o seu cabelo longo em obediência, estou voltando isso, mandamento. Mandamento do Senhor. Obediência, profeta ou espiritual. Se a pessoa é profeta ou espiritual, ela sabe, Deus diz aquilo, se ele diz é mandamento. Se Paulo mostra estas coisas, se alguém é profeta ou espiritual, saiba que as coisas que vos escrevo, essas ordenanças, estes dons, que eu estou escrevendo para vocês, que vocês têm que observar a posição da mulher na igreja. Isto são mandamentos do Senhor. A mulher ter o seu cabelo crescido, porque o cabelo foi dado em lugar de véu. Isto são mandamentos do Senhor para quem é profeta ou espiritual. Isto é, um pregador é um profeta, diz o irmão Brana. Então, quando o pregador diz que a mulher pode pregar e a Bíblia diz que não, então ele é o falso profeta. É simples você entender. Ele não é o espiritual, ele pode pular, ele pode gritar, ele pode fazer milagres, mas se ele permite na sua doutrina uma mudança que a Bíblia diz, que Paulo disse, se você for profeta, se você for espiritual, você vai saber e entender que as coisas que eu tenho escrito para vocês são mandamentos do Senhor. Não é questão de Paulo, não é questão de região, não é questão de igreja de Corinto, não, é mandamento do Senhor. Amém? É o que eu queria que os pregadores observassem e vissem isso. Mas é difícil para eles verem estas coisas, porque eles estão cercados de mulheres que querem posição, e nós estamos na era delas. Eu estou falando agora de mulheres cristãs. As mulheres do mundo
deixa elas ser o que elas quiserem. Mas se você professa cristianismo, você for profeta ou espiritual, saiba que o que Paulo escreveu é mandamento do Senhor. Saiba que o que Paulo diz em em Efésios capítulo 5, verso 20 em diante, que ele mostra que o homem deve amar a sua mulher como a si mesmo, isso é mandamento do Senhor. O que está escrito em Efésios 5, 30 e 31, que é para a mulher reverenciar o seu marido. Se você for profeta ou espiritual, saberá que isto é mandamento do Senhor. Mas tem que ser profeta, tem que ser espiritual. As pessoas dizem que são profetas, mas falam contra a profecia bíblica, então são falsos profetas. As pessoas dizem que são espirituais, mas elas estão agindo fora daquilo que a Bíblia diz para elas fazerem. Então elas não são espirituais, elas são carnais. Não importa o quanto elas falam, não importa quanto oram, quanto gritam, estão em desacordo com a própria palavra de Deus. Amém? Estão entendendo? Isso para todos vocês que me ouvem por toda parte. A gente tem dito, olha, cada um no seu lugar. Se o fundamento estava no lugar e agora os filhos fossem de outros que não eram o fundamento, que tribos seriam as tribos de Israel? Mas teve um fundamento, teve um Jacó, teve uma perfeição no meio de tudo aquilo, teve um José. Nós temos que entender que quando vier o que é perfeito, o que em parte seria aniquilado. O que em parte são os dons, e as pessoas não percebem. Isto é em parte. Ele diz, quando vier o que é perfeito, perfeito é a palavra revelada, perfeito é Bran. Ele fala, você está doido. Quando vier o que é perfeito, o que é Bran? Perfeito. O significado é isso, perfeito. Então, quando vier o que é perfeito, quando vier o José, o que é perfeito, vocês estão me entendendo? O perfeito não é o filho do irmão Brana chamado José, o perfeito é Brana. Nós temos na própria mensagem o irmão Brana falando, e o povo da mensagem não desperta para isso. Uma carta ao irmão Liveio, parágrafo 28, 29, leia para você ver. O que quer dizer Brana? Perfeito, perfeição. E é isso que a igreja tem que ter. Esse é o José que a igreja precisa ter. Se não tiver essa perfeição, você não pode comer o livrinho e profetizar outra vez. Porque você vai comer uma coisa errada e profetizar uma coisa errada. Então você será um falso profeta. E ao invés de ser espiritual, será carnal. Se alguém for profeta ou espiritual, saiba, reconheça. Reconheça. As pessoas não reconhecem. Reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Amém. Mas não terminou. Então, depois das tribos, vem os discípulos. Começamos com 4 para o fundamento: Abraão, Isaque, Jacó e José. Passamos para 12 tribos, sendo construída sobre esse fundamento: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Azer, Naftali, Benjamim, Manassés e Efraim. Construindo as tribos, mas Deus queria trazer para nós a graça. Se você pudesse perceber, Jesus veio para os judeus, mas ele sabia que os judeus não iam aceitá-lo. O próprio Jesus sabia que ele ia começar com uma nova gente, com um novo povo. Ele sabia, mas ele veio para o que era seus primeiro, e os seus não o receberam. São João 1,12. Mas todos quantos o receberam, aí judeu, samaritano, gentil, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora é o tempo dos filhos.
Nós estamos vivendo exatamente nesse tempo dos filhos de Deus, da manifestação dos filhos de Deus, gerado por quem? Por um ministério de Elias, que converteria os corações dos filhos. Por que a mensagem do profeta não converte o povo do próprio profeta? Porque não são filhos. Porque a mensagem de Elias converteria os corações dos filhos. Se é bastardo, que é nascido em prostituição religiosa, de uma fé adulterada, não pode ser convertido. Para ser convertido, tem que ser filho. Tem que sair das entranhas da perfeição. Tem que vir das entranhas da mensagem de José. Olha como isso dá certinho, irmão. Isto vem, nós encontramos na mensagem do profeta, vem das entranhas da mensagem de José Brana. Eu sei que agora os outros que crêem na mensagem, é José Brana mesmo, mas eu já te disse quem que é a perfeição. Quem que era a perfeição? Quem era o José no século XX? Quem era a perfeição no século XX? Brana. Vocês precisam guardar isso, examinar a mensagem que o próprio profeta diz. Não sou eu quem digo que Brana é perfeito, perfeição. É o irmão Brana que disse uma carta ao irmão Liveio, parágrafo 28 e 29. Sabe, irmão Li, o que quer dizer perfeito? Brana? Perfeito, perfeição. Agora pergunta para o povo da mensagem. Quem era perfeito? O que José era? Perfeição. E aonde está a mensagem de perfeição? Outra vez no 7. Brana quer dizer perfeição. É o nosso José desse tempo final. Este é o José que o povo esperava, pensando que seria um filho natural, como eles pensavam que seria Isaac. Mas era Jesus. Eles pensavam que era um filho natural do irmão Brana, mas a perfeição estava no próprio Brana, na mensagem, não é no homem. Quero que vocês entendam, não é o homem, é a mensagem. A mensagem chegou à sua perfeição. Quando ela chegou no 7, ela chegou à sua perfeição. Amém? Bem, aí nós temos os discípulos. Simão, por sobrenome Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que foi quem o traiu. Ali dentro dos discípulos, escolhido pelo próprio Deus em carne, o amor encarnado trazendo graça salvadora a todos nós, ainda havia um Judas ali dentro. Havia uma imperfeição. Por isso, Deus tinha que completar isso durante 7 eras da igreja, para que o perfeito pudesse vir. Por isso, Paulo diz: quando vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. Mas o que é perfeito viria ainda. Veio Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, mas não era perfeito. Mas quando veio o 7º anjo, era perfeito. Bran quer dizer perfeito, perfeição. Irmãos, isso eles dizem, mas lá eles têm parágrafo que dá certinho. Mas eles não creem. Pode dar certo. Tem os versículos que dá certo.
Então, o que Deus fez durante esse espaço de tempo, que o seu apostolado, no seu discipulado, tinha um demônio, ele veio trazendo mensagens para que Cristo veio trazendo mensagem durante as eras da igreja para aperfeiçoamento dos santos. Mas como chegaria este aperfeiçoamento? Olhe bem, Efésios capítulo 4, verso 11 em diante, é o quíntuplo. Quíntuplo tinha que vir durante as 7 eras, para depois do quíntuplo completar com o 7º. Certo? Quíntuplo, 5 ministérios. E se vocês notarem, nós tivemos 5 ministérios no tempo de Paulo. Mas depois que Paulo morreu, não tivemos mais 5 ministérios. O quíntuplo ficou incompleto, imperfeito. Mas quando vier o que é perfeito, tinha que vir o 7, porque o quíntuplo ficou imperfeito. Durante este espaço de tempo, passou Paulo, começa Irineu, já não tem profeta, 4 ministérios. Martim, Columba, Lutero, Wesley, não tem profeta. Você pode ter profeta com dons carismáticos, não tem um profeta com o assim, diz o Senhor. Não era para ter, porque em Apocalipse 10, de 1 a 7, mostra que viria para nós um profeta. Deus completaria este quíntuplo com perfeição. Amém? Vamos aqui, ó. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. 5 ministérios. E nos faltou, durante as eras, o ministério profético. O que Deus queria? Efésios 4, 11 a 16. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Se tem um Cristo perfeito, tem que ter um corpo perfeito. Tem que ter um quíntuplo perfeito. E por isso tinha que vir também o 7, o Brana, para trazer esta perfeição. Com a sua mensagem, ninguém nunca teve uma mensagem perfeita como nós encontramos nos selos. Dos selos para cá, o que o profeta pregou. Por isso, quando João foi comer o livrinho, ele sabia o que ia comer. Se tem alguma coisa em todas as mensagens do profeta, João sabia comer o livrinho, porque o livrinho não foi aberto em 62, nem em janeiro de 63. O livrinho foi aberto depois. Então, por isso, João tem que saber o que comer. Eles querem misturar as mensagens, mas João sabe comer aquelas mensagens que traz a perfeição para o povo. Não são as mensagens anteriores. Eu quero que você entenda. Não é porque não estamos na lei que eu paro de ler o Velho Testamento. Não é porque não estamos mais na graça que eu paro de ler o Novo Testamento e vou ler só o Apocalipse. Não, senhor. Tem gente que é errado. Porque eles veem a coisa completamente errada. Eles dizem, não vou ler mais as mensagens antes de 63. Não, irmãos. É como a Bíblia. Estas coisas, a lei serviu como aio. Aio quer dizer condutor. A lei serviu como aio para nos conduzir a Cristo. Estas mensagens, antes de 63, pregada por William Marion Branham, serviu como aio para nos conduzir à perfeição. Precisava dessas mensagens. Sem elas, você não chegaria ali. Ela forma caminho.
Você não pula de um lugar para o outro, você passa pelo caminho. Como Jesus é o caminho, você não pode deixar o caminho do Velho Testamento e nem no Novo Testamento, porque Jesus é o caminho, tanto do Antigo como do Novo Testamento. E Ele é o caminho da sua mensagem de revelação, de perfeição nesse tempo final. A mensagem de William Branham é a mensagem de perfeição. Deixa eu prosseguir, senão eu não termino. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse negócio de um tem uma fé católica, fé batista, fé protestante, fé presbiteriana, e fé assembleiana, e fé pentecostal. Não, até que todos cheguemos à unidade da fé. Quando você vê que o 7 chegou, e o 7 é perfeição, chegou, você chega à unidade da fé. Com aquele 7 e ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito. Você tem, como é maravilhoso esta revelação. Você tem o Filho, varão perfeito, com o nome de Deus. Você tem o Filho, varão perfeito, com o novo nome de Deus. Isso não é uma mensagem para o mundo denominacional. Isso é uma mensagem para os perfeitos. Escuta, à medida da estatura completa de Cristo. Você não tem a estatura completa de Cristo enquanto você não tem a mensagem do 7º. Você tem Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Mas você precisa ter Branham. Você tem que chegar ao perfeito, que é perfeito, é a estatura completa de Cristo. Você vai encontrar nas eras a perfeição desse varão perfeito, Cristo. Nas eras, Ele está começando a trazer este varão, através de Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. Quando chegou em Branham, outra vez a perfeição. A mensagem máxima, como foi a criação máxima, o homem, aqui você vê a mensagem máxima, a mensagem perfeita, quando chegou no 7. Amém. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eles pensam que Cristo é a cabeça só lá atrás. Não, agora Cristo é a cabeça aqui, mas só que eles pensam que aqui na frente é Cristo Jesus. Não, aqui é Cristo Branham. Lá era Cristo Jesus ao nascer do sol no leste, mas no oeste é Cristo outra vez, mas é Cristo com novo nome. Lá, Cristo, Jesus, varão perfeito. Aqui, Cristo, Branham, varão perfeito. Agora, quando eu falo de Jesus, varão perfeito, um homem gerado pelo Espírito Santo. Quando eu falo de Cristo, Branham, varão perfeito, estou falando de Cristo, a palavra revelada do dia, só manifestada num homem, varão perfeito. Você não encontra outra mensagem perfeita, senão no dia que Deus aperfeiçoou num homem. Amém. A gente volta lá atrás. Se você pega desde a criação, não há perfeição se você chegar na serpente. Você chegou no chimpanzé, você chegou na serpente, não há perfeição. Tudo é animal, irracional. Mas quando você chega no homem, é a perfeição. Se você tem 6 selos revelados, você tem uma mensagem animal. Quando você chega no 7, você tem a revelação. Você tem o homem, Deus perfeito.
Amém? Guarde sempre que eu estou falando. O perfeito não é o homem em si, é a palavra que está no homem. Porque Deus, o próprio Jesus diz que é para nós ser perfeito, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Ele sabia que não tem nenhum pai na terra que é perfeito. Tudo é humano, tudo veio pelo sexo, mas é para ser perfeito como o Pai celestial. E quando nós chegamos aqui à perfeição, Brana está nos guiando ao Pai celestial, porque o perfeito está na terra, no homem. Amém? Do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelos auxílios de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Bom, irmãos, eu cheguei até aqui no quinto outra vez. Agora, tenho que passar mais um pouquinho para o Novo Testamento, para o Apocalipse, para a perfeição, para você chegar na perfeição. Apocalipse 1:11. Escreve o que vês num livro e envia-os às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Cada era desta tinha seu respectivo anjo. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e Brana. É isso que eu quero que vocês vejam, a estatura de um varão perfeito, parágrafo 241. Agora, o que tem sucedido? O Espírito tem manifestado a Jesus Cristo nas 7 eras da igreja, nos 7 mensageiros da igreja. Onde foi fundada a igreja? Onde foi fundada a primeira igreja pentecostal? Foi fundada por São Paulo em Éfeso, sendo ele a estrela da igreja de Éfeso. A segunda é a igreja, foi em Esmirna, e o mensageiro foi Irineu, aquele homem tão valente que susteve o evangelho que pregou Paulo. A era seguinte da igreja foi Pérgamo, e Martim foi o mensageiro. Paulo, Irineu, Martim, e logo a Tiatira. Em Tiatira temos a Columba. Aqui está tudo desenhado. Depois de Columba, as eras das trevas, temos Sardes, que significa morto, e o mensageiro foi Lutero. Aleluia, glória. E depois Filadélfia, que quer dizer piedade, com Wesley, santidade. Wesley foi que trouxe esta mensagem, piedade com santidade. Ele quem trouxe. E o próprio nome da era. Você vê. Lutero disse: o justo viverá da fé. Logo a santidade veio com Wesley. Seguidamente temos o amor fraternal em Laodiceia. E nós cremos que a grande mensagem de Elias, quando a segunda vinda recorrerá à terra, aqui as temos. 7 eras da igreja, 7 degraus. Deus edificando sua igreja, formando cada pessoa à imagem de um indivíduo, sendo ele próprio esse indivíduo. A glória e o poder de Deus descendo por esta pirâmide para soldá-la. Amém. Que é o Espírito Santo descendo e soldando. Agora, eu tenho pouco tempo para me repetir o que eu disse no início. As mulheres, eles põem a pergunta assim, ó: as mulheres têm que permanecer em silêncio na igreja? Porque eles põem na internet, eles põem a pergunta, eles põem porque eles não crêem. Lá não tem que perguntar, ali não está perguntando. E eu vou ler parte de coisas deles. Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa,
Pergunta em casa a seus próprios maridos. Agora, presta atenção, para a mulher aprender, ela tem que perguntar em casa para seus próprios maridos. Pensa bem uma mulher pastora. Agora eu queria que eles me mostrassem na Bíblia onde está escrito. Onde o quíntuplo de Efésios está pastor, pastora. Porque sempre o pastor tem, a mulher dele é pastora. Não tem nada disso na Bíblia. Mulher, o homem diácono, a mulher dele diaconiza. Não tem nada disso. E outros fazem diferente ainda. Já escolhe só a mulher mesmo para diaconisa, achando que ela pode ser diaconisa. É um ofício na igreja que foi dado para diácono. É só ler a Bíblia, gente. Leia Tito, leia 1 Timóteo, que você saberá disso. Não é fazer pergunta. A mulher pode ser diaconisa? Não. A Bíblia não fala nada de mulher diaconisa. A mulher tem que ficar em silêncio na igreja? Sim, não precisa fazer pergunta. A Bíblia diz que é para ela ficar calada na igreja. E se quiser saber alguma coisa, perguntar ao marido dela em casa. Pergunte em casa aos seus próprios maridos, porque é indecoroso, indecente para a mulher falar na igreja. Agora, pensa bem, se para ela falar na igreja é indecente, não quer dizer o mesmo que eles aplicaram aqui, ó, tem aqui. Eles têm a doutrina deles e diz assim, à primeira vista, isto parece ser um comando geral que as mulheres não estão autorizadas a falar na igreja. E, no entanto, em 1 Coríntios 11:5, menciona mulheres orando e profetizando na igreja. É quando a Bíblia diz que ela não pode orar, profetizar com o cabelo cortado. Certo? Aí eles acham que é a mesma coisa. Gente, tem que entender. Por isso eu comecei com o fundamento. Foram 4 homens. Aquele é o fundamento. As paredes. Foram 12 homens, não tinha uma mulher. Depois vem os discípulos, 12 homens, não tem uma discípula. Depois vem o quíntuplo de Efésios, 4:11, 5 homens, não tem uma mulher. Depois vem 7 anjos das 7 eras da igreja, 7 anjos, não tem uma anja. Não tem nenhuma mulher. É um homem. Isso aqui é para mostrar que é um ministério. Você não pode colocar mulher no púlpito para pregar. Se você fosse um profeta, você creria que o que Paulo falou era mandamento do Senhor. 1 Coríntios 14:37. Se o pregador fosse espiritual, ele veria isso. Tem que tomar do jeito que está escrito, senão para que a Bíblia? Está escrito dessa forma. Amém. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem na igreja. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Alguém vai esperar chegar no céu desobedecendo os mandamentos de Deus? Filho, você diz, os mandamentos de Deus são a lei. A lei, ele resumiu em 2. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Para você que está querendo guardar a lei, dias, luas novas, sábado, leia Gálatas. Vocês conhecem melhor que eu, mas não crê que foi mandamento do Senhor. Paulo está dizendo que isso é mandamento do Senhor, se você for profeta ou espiritual. Estou quase terminando. 1 Timóteo 2:11-15. Só uma parte. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Gente, não tem um lugar na Bíblia que você vai ler, a mulher ensine. Nem em silêncio. Aprenda.
em silêncio. Nós temos que voltar para a Bíblia. Estou chamando os pastores para voltar para a Bíblia, os pregadores para voltar para a Bíblia, as pregadoras para voltar para a Bíblia. Mas ninguém quer. Não permito, porém, isso é mandamento do Senhor. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Gente, lá no dia do juízo, isso daqui vai ficar muito mais claro para as pessoas. Se elas têm isso daqui turvo, não está enxergando, a mulher aprenda, não ensine, aprenda em silêncio. E nem use de autoridade, o que muitas usam de autoridade, e muitos maridos que não amam a sua mulher. É outro errado, que a mulher tem que ser amada, mas o lugar dela é esse daqui. A mulher aprenda em silêncio. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Você procura desde quando ela foi enganada, caiu em transgressão e levou o marido, que ela caiu com a serpente. Aí o marido caiu com ela. Você não vê Adão caindo com a serpente. É que a Bíblia não fala nem da serpente fêmea lá também. É engraçado. Mas Adão não caiu com a serpente, com nenhum animal. Agora, ela caiu. A mulher caiu. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Há uma pergunta: ela salva dando luz filhos? Não, tem que ler a Bíblia direito. Salvar-se-á, porém, dando à luz filhos. Se fosse até aí, mas o restante é que revela as coisas. Além de dar à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Amém? Isso daqui é para a mulher, isso daqui é para a igreja. Eu tinha tomado alguma coisa que me veio no tempo da noiva de Apocalipse 10, 8 a 11. Não é uma mulher que ensina, mas é João que come o livrinho e profetiza outra vez. Não pode uma mulher ensinar outra vez, não pode, nem a falsa nem a verdadeira. Quem ensina é o representante dela, é o marido. Ela tem que perguntar ao marido. A igreja tem que perguntar a João. Agora, espera lá, é Brana que é o marido. Eu estou te dizendo agora, esse particular. Como igreja, você tem que perguntar a João que comeu o livrinho. O Espírito e a esposa dizem vem, e aquele que ouve diga vem. A esposa tem seu representante. João é o seu representante. Então é tempo de cada um de nós tomar este livrinho e comer este livrinho. E cada mulher no seu devido lugar, cada homem no seu devido lugar, que seria muito bom se pudesse observar todas estas ordens que nós temos dentro da Bíblia. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. É assim diz o Senhor, através de Paulo, 1 Coríntios 14, 37. E quem desobedece os mandamentos do Senhor, não espera chegar no céu como pregador, como pregadora, não espere chegar lá. Como membro de igreja,
Não espere chegar lá desobedecendo os mandamentos do Senhor. Mas o que nós devemos é ser profeta e espiritual. Brana foi um profeta e foi espiritual. João tem que ser profeta e espiritual. A igreja tem que ser profeta e espiritual. Por isso, irmão Brana diz, ela tem um assim, diz o Senhor. Por quê? Porque ela ouviu, ela perguntou para o marido em casa, no ministério. Ela perguntou, é isso? O cordeiro saiu do trono? Sim. HM faz parte do nome de Deus. Qual o nome? Do novo nome. Aí tem quem ensina para ela em casa, no ministério. Amém. Pai, te damos graças por esta oportunidade que o Senhor nos dá para podermos comer este livrinho. Não comemos um sistema, uma doutrina feita pelos homens. Comemos aquilo que Paulo pregou e ensinou e mostrou, e que a sua Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse, mostra homens na cabeça ministerial, na cabeça das tribos, na cabeça de discípulos e apóstolos, na cabeça do quíntuplo de Efésios, na cabeça dos 7 mensageiros, homens que o Senhor tem usado. Por isso conceda a graça para que aquele e aquela que tem que arrepender, arrependa-se enquanto é tempo e receba a palavra da última hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.